Pessoal, bom dia, Paz Senhor, uma manhã abençoada de terça-feira para todos nós. Eu peço desde já que você curta essa mensagem e que o Senhor venha falar conosco. Hoje, dia 14 de fevereiro, que Deus, através dessa breve mensagem, possa trazer um pouco de refrigério, de renovo, de fortalecimento. Tem 3 projetos acontecendo aqui no canal, os projetos sobre aconselhamento individual e mentoria, acompanhamento do processo da sua luta. O outro projeto sobre restauração de vida e de relacionamento, e o terceiro projeto, Grupo Pão da Vida, um grupo de estudo bíblico da palavra. Se você quiser detalhes e informações sobre o funcionamento, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo, eu te respondo sobre cada um dos 3 projetos. Nossa meditação nessa manhã vai estar lá no livro de Juízes, no capítulo de número 7, diz assim no versículo de número 2. Então disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu te dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Israel se depara com uma situação de dificuldade e, nesse momento, Deus ele levanta como juiz, como líder sobre o seu povo, Gideão. Gideão é aquele típico personagem bíblico que foge, talvez, das expectativas humanas. Talvez não fosse ele ali a ser o líder, porque de fato ele se achava o menor, o menos experiente, o menos preparado, mas Deus o capacitou e o condicionou para essa peleja. O que aconteceu era o seguinte: todas as vezes que o povo de Israel semeava e quando chegava a hora de colher aquilo que eles plantaram e cultivaram com muito esforço, com muito trabalho, vinham os midianitas e roubavam toda a colheita deles. Dessa forma o povo ia empobrecendo, e essa opressão por parte dos midianitas já perdurava ali por anos, ao ponto de que Gideão ele teve que usar de uma estratégia de malhar o trigo no lagar, e aí tem um sentido espiritual, profético dentro desse contexto, mas ele teve que esconder o trigo. Ele não podia mais malhar na eira, porque na eira os midianitas roubavam. E aí o Senhor chama Gideão para operar uma bênção de livramento e tirar Israel da submissão, do jugo dos midianitas. Em diversos momentos na nossa vida, Deus faz assim. Deus intervém no meio do processo, Ele quebra aquilo que são as cadeias e os grilhões, aquilo que o inimigo constrói ao longo de anos para retardar o nosso progresso, para retardar o nosso processo e até mesmo impedir com que viemos a colher as bênçãos de Deus na nossa vida. Gideão ele foi chamado para esse tempo. E o exército midianita era um exército muito numeroso, era um exército difícil de ser vencido, impossível, pode-se dizer. A Bíblia não detalha a quantidade de soldados, mas diz que era incontáveis como a areia do mar, ou seja, possivelmente um exército de dezenas de centenas de milhares de soldados. Gideão ele vai e se dispõe, depois de o Senhor dar a ele algumas confirmações, a prova do velo, o sonho que foi tido lá no arraial dos midianitas, e aí ele tem certeza. Ele questiona, no início ele teve dúvidas, e quantas vezes nós questionamos e temos que ter a promessa afirmada, reafirmada, dita, redita, e só assim nós conseguimos caminhar, né? Então, da mesma forma, Gideão ele duvidou, até que quando ele teve certeza, chegou o momento ali de ele preparar o seu exército e se dispor à ordem de peleja contra os midianitas. E a palavra fala que ali ele conseguiu ajuntar, ali unir um exército de aproximadamente 40 mil soldados. O que, é claro, olhando assim a gente pode pensar, poxa, é muita gente, né? 40 mil soldados, mas contra talvez um exército de 500 mil, de 500 mil soldados, era pouco. Mas mesmo diante desse cenário, ele se esforçou com esses 40 mil soldados. Mas quando ele chega diante do Senhor, o Senhor vira para ele e fala: muito é o povo que está contigo, e eu não vou te entregar os midianitas na sua mão, para que vocês não se gloriem contra mim, dizendo que a mão de vocês foi que os livrou. Então, aqueles 40 mil soldados, que certamente, humanamente falando, ali de uma maneira estatística, eram poucos, Deus diz que era muito. E o Senhor ele vai reduzindo as possibilidades de Gideão.
ele vai reduzindo, ele vai fazendo alguns crivos, algumas provas e vai diminuindo o exército de Gideão, até chegar ao absurdo número de 300 soldados. Deus faz com que a possibilidade humana de vitória fosse reduzida a praticamente nada. Não havia ali chances. Não havia ali meios, recursos humanos para se vencer aquela guerra. Não havia. O contingente era muito pequeno. De fato, eles foram para uma guerra onde eles só venceriam mediante um milagre. E Deus está tirando os recursos, as possibilidades humanas, os meios de você conseguir vitória, êxito, através do teu esforço, através das tuas mãos. Porque essa obra que está sendo realizada na tua vida, porque esse milagre, esse processo que vai te conduzir ao milagre, é bênção de Deus, é provisão de Deus, é ação de Deus. Você não vai se gloriar. O Senhor não quer que um dia você diga: a minha mão me livrou. Fui eu, foi o meu esforço, foi o meu trabalho, foi... Isso é muito bom, mas foi a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, você não alcançaria. Você vai receber a tua bênção, mas Deus está reduzindo as possibilidades humanas. Deus está reduzindo os meios que muitas das vezes nós queremos dispor para alcançar. Sabe, quando a gente tenta ajudar ao Senhor, facilitar, possibilitar, viabilizar um milagre, Deus não quer isso, Deus não precisa disso. Deus fará o milagre na sua vida. E os 300 era praticamente ali um número simbólico. Deus dizendo: olha, eu não preciso de exército. Se eu quisesse, iria só você, Gideão. Eu vou deixar 300 aqui para dar uma lição. 300 para dar testemunho. Teriam 300 evangelistas para contar o testemunho, para contar um milagre, para contar o que aconteceu naquele campo de batalha. Porque quem entrou naquele campo de batalha e venceu aquela guerra e mudou o cenário foi Deus. Não foi o exército de Israel, foi o Deus de Israel. E talvez o adversário esteja atacando a sua colheita, esteja te privando de receber bênçãos. Talvez quando você olhe para os teus campos, para aquilo que você tem plantado, para aquilo que você tem lutado tanto, você não veja o fruto do teu trabalho. Porque há uma ação contínua, uma ação que perdura do inimigo para tentar roubar ou tirar a tua bênção, tirar aquilo que Deus tem te dado graça para semear. Mas Deus manda te dizer: esse tempo acabou. A partir de agora, você vai plantar. E a partir de agora, você vai colher. Porque a opressão do adversário será quebrada, será desfeita. O jugo do adversário será quebrado. Gideão, ele partiu para aquela batalha, recebeu a vitória. Porque a mão de Deus foi sobre eles. Não foi a mão deles que os livrou, foi a mão do Senhor. Deus sabe o que você precisa. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe pelo que você tem passado. E Ele vai te dar vitória nesse campo de batalha. Olha, Alan, ficou muito difícil. Parece que está impossível. Não se importe, não reclame. Veio de Deus isso. Deus inviabilizou para operar o milagre. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa terça-feira. A paz do Senhor Jesus.